Alô, alô, pessoal! Boa noite, boa noite! Estamos dando início agora a uma live, 21 horas exatamente hoje, dia 12/7. Nós vamos fazer uma live agora sobre um tema que eu gosto muito. Seja bem-vindo aí, Eduardo. Um tema que eu realmente curto demais, né? Até por ser professor, por trabalhar com educação já há um bom tempo, né? Nós vamos falar hoje sobre conhecimento especializado, uma maneira diferente de ser inteligente. Seja bem-vindo aí, Espaço Kairos Foz, né? E nessa live sobre conhecimento especializado, né, algo muito além, a nossa ideia é desmistificar quais são as novas formas de olhar do mercado, né, das pessoas, sobre o que nós temos, né, com relação ao conhecimento. É bacana comentar com vocês também, né, que hoje nós estamos, então, nosso terceiro passo, eu diria que seria, então, né, o terceiro passo de muitas lives que vão acontecer aqui. Nós fizemos um planejamento, né, para que aconteçam temas realmente que ajudem a sociedade, 150, tá, temas ao longo aí de 3 anos, né, toda noite, de terça-feira, pelo menos 1 hora de material. Vive, seja bem-vinda. E quinta-feira também com a presença de algum entrevistado. A gente vai intercalando, às vezes é um especialista, às vezes é alguém da parte comportamental, emocional, né? Ou até alguém que fez um trabalho com a gente que deu muito resultado. A gente sempre fala que uma das formas de você estar com a chama acesa, com informação, com vontade, tem relação com você estar próximo do conhecimento. A gente sempre diz que brasa longe da fogueira apaga. Então, uma das formas de estar acontecendo isso, então volto a falar hoje é nosso terceiro encontro, é exatamente entender, né, que o conhecimento, o processo de crescimento, de evolução e transformação, ele sempre acontece, né, com passos. E aí, seguindo o Lao Tse, diz aqui, né, uma longa caminhada sempre começa com o primeiro passo. Então eu tenho muita honra, né, de estar abrindo nossa live aqui de hoje e dizer para vocês que o tema, né, que vai acontecer aqui, ele é sobre, então, conhecimento especializado, né? Algo que é muito além do que a gente está acostumado a pensar, daquilo que a gente foi catequizado, foi ensinado, sobre tudo aquilo que a gente acabou aprendendo nas escolas, nas faculdades, e muitas vezes também que os nossos pais disseram para a gente. Isso tudo tem relação, né, a começar aqui com o nosso, como diria, com o nosso critério de avaliação. Os novos formatos de critério de avaliação, eles dizem o seguinte, que notas e títulos são coisas do passado. Seja bem-vindo aqui, Fabrício, Arielle também, Ana Clara. Então, notas e títulos são coisas do passado. Olha que frase forte para começar aqui. Quais são os novos critérios de avaliação? Então, uma frase que é muito forte, e vocês vão entender ao longo dessa live por quê, diz o seguinte, que hoje as pessoas são muito avaliadas pela forma como nós lidamos com nós mesmos e também pela forma como nós lidamos com os outros. E aí eu te pergunto, qual é a forma, como é que você tem lidado com você no dia a dia, frente a tudo que tem acontecido, e como é que você tem lidado com os outros? É disso que a gente está falando, sobre o novo formato avaliativo do mercado. Porque, vejam, o valor das pessoas e o valor do mercado, cada vez mais tem relação com um negócio chamado características comportamentais essenciais. E esses, tá, gente, são os novos critérios avaliativos. Aquilo que era importante na escola, né, que a gente corria atrás para tirar notas, no meio acadêmico inclusive, né, praticamente hoje torna-se irrelevante. É lógico que existe um valor, é lógico que tem todo um crivo, né, de títulos e buscas por tudo aquilo, mas frente às coisas que nós passamos e como está o nosso mundão, está cada vez mais caducado, caindo, né? Marima aqui também, seja bem-vinda. Ana Clara, que bom que vocês estão aqui.
Eu estou contando aqui para vocês sobre os novos formatos, né, de inteligência emocional. A gente está falando um pouquinho mais de algo que é além da especialização. Então veja, aquilo que era com foco na capacidade intelectual, no teu nível de compreensão técnica das coisas, agora mudou, né, e mudou para a qualidade pessoal. E quais elas são algumas das mais importantes? Qualidade pessoal de iniciativa, de empatia, capacidade de adaptação às novas situações, capacidade de persuasão. Vocês estão entendendo? Então os estudos acabam mostrando cada vez mais que são essas capacidades humanas, essas habilidades humanas que nós na administração chamamos de soft skills, que elas são verdadeiros ingredientes da nossa excelência, que elas são verdadeiros ingredientes de uma receita do que é um profissional realmente atuante no mercado. Tá? E especialmente isso toma uma proporção muito maior quando a gente fala de cargos de liderança, de pessoas que estão à frente dos seus negócios, de pessoas que conduzem equipes, de pessoas que são gestores, empresários, empreendedores e trabalham com pessoas. Né? As grandes empresas querem cada vez mais. Então a pergunta fica assim, quer trabalhar numa grande empresa? Quer ter uma grande empresa? Quer subir de cargo? Quer se destacar? Quer crescer, quer subir para um outro patamar? Esses são os critérios novos, tá? E aí a pergunta vem, você nesse cenário de qualidades, habilidades pessoais, você é uma pessoa up ou você é uma pessoa down? Você acha que são seus comportamentos repetidos, constantes, eles são mais favoráveis ou não? Vai respondendo aqui, gente, se tiver também pergunta, pode mandar, porque é bacana uma live aí participativa com a informação de vocês sobre o que vocês querem saber. Mas o que eu estou perguntando isso aí para vocês? Por que é tão importante isso? Porque isso de você ser up ou down nessas habilidades pessoais vai dizer se você vai ter êxito ou não na sua carreira. Como assim, Hack? Quanto maior minha capacidade de mudança, de persuasão, de crescimento e de iniciativa, eu realmente explico para o mercado e para qualquer lugar que eu esteja que eu sou indispensável, eu posso me virar, eu posso fazer acontecer ali naquele lugar que eu estou trabalhando. Faz sentido? Porque veja, se você está engessado, se você não muda e você não faz acontecer com várias coisas, você fica estagnado. E aí você não cresce nesse processo todo. Então veja, olha que sensacional, até o termo emprego, tá? Que, vamos lá numa tradução chula até, né? Empregar algo em determinado ponto, com determinadas ações, hoje ele mudou de conceito. O emprego significa, coloca lá igual, habilidades portáteis. Isso significa que as pessoas, elas levam consigo as suas habilidades pessoais, independente do lugar que elas vão. E se elas vão bem naquilo, se elas mandam bem, elas são chamadas para outras realidades, para outras organizações e simplesmente fazem acontecer. Eu tenho certeza que você conhece alguns casos de pessoas que trabalhavam no emprego A, B, C ou na categoria A, B, C e ela traz consigo como diria lá, né, um cipoal, né, um somatório de características comportamentais que ela vem, independente do lugar que ela vai, ela faz sucesso. Mas como assim, Hack? Porque é portátil. Você traz com você e é teu. Só que a grande maravilha é perceber que isso dá para se desenvolver, tá? Seja bem-vindo aqui, Lúcia, Jacob, acho que é Serralho, acho que é isso. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Nós estamos falando sobre o conhecimento hoje vai muito além da especialização, é o tema da nossa live. Então veja, na administração a gente falava sobre o chá, né? C de conhecimento, é o saber, de entender as coisas, o H de habilidades, que significa saber fazer, e o A de atitude, que é o querer fazer. Um conversa com o outro e um precisa do outro. Lamentavelmente, boa parte da educação ela ficou somente no saber. Talvez no saber fazer, mas querer fazer já é um outro nível. O fato é que o somatório dessas coisas todas, durante muito tempo, significou competência. E hoje, o chá é igual a competência, mas a competência significa o quê? Inteligência emocional para atuar
na sua carreira e negócio. Significa que independente da realidade, independente do segmento, independente do que você esteja fazendo, você vai ter a inteligência para orquestrar as suas administrações, as suas emoções e fazer acontecer tudo aquilo. Você vai usar as suas habilidades pessoais para crescer e evoluir naquele seu negócio. Se está fazendo sentido para você, escreve aqui, tá? Porque agora eu quero começar a falar para vocês sobre uma maneira diferente, tá? De ser inteligente. E para começar a falar sobre isso, eu quero começar a contar para vocês uma historinha. A Patrícia, meu amor aí, seja bem-vinda. Falar para vocês de uma experiência que eu passei enquanto aluno da escola anglo-americana aqui em Foz do Iguaçu. E lá na década de 90, nós tínhamos existia um programa na educação onde as turmas eram divididas por médias de notas. Anota aí, quem que passou por isso, onde a sua turma tinha determinada média de notas. Então nós tínhamos lá no anglo-americano a turma A, B, C e D. Obviamente a A, né, tinha uma nota maior, B, a C menor e a D era a última, né? Vocês estão entendendo? Se vocês passaram por isso, escreve aqui que é importante isso aqui. Veja, eu passei por isso e olha, pasme, né? Eu sou professor doutor hoje, mas naquela época, né, naquele momento, com as coisas que eu vivia, enfim, por todo o formato que era de educação, eu era da turma D, da pior média de notas que nós tínhamos na escola. Só que, por outro lado, no movimento educacional chamado escotismo, onde nós éramos esforçados, educados para conquistar objetivos, crescer, evoluir, alcançar metas, onde nós trabalhávamos em equipe, aprendíamos fazendo as coisas, tínhamos que liderar, ser resistentes, resilientes, nos comunicar, enfim, tudo isso que a gente fala de habilidades pessoais tinha lá. Lá eu era considerado um líder nato. Eu sempre fui um camarada que estava orquestrando equipes, que estava tirando títulos, que estava crescendo e evoluindo. Pô, mas Hack, como é que pode? Os dois extremos. De um lado aqui você é um cara nota baixa, e do outro lado aqui, o que eu estou dizendo para vocês é que esse formato capenga do passado, ele está cada vez mais com os dias contados. E para e pensa, né? Se você tiver que conversar hoje com qualquer pessoa do mercado, elas vão falar assim abertamente: pô, eu não aguento mais, eu recebo o diploma, eu recebo o currículo, a pessoa tem o título A, B, C, fez curso lá. Mas quais são os grandes problemas que essas pessoas de mercado percebem? Elas estão percebendo cada vez mais que as pessoas têm dificuldade em ter disciplina, em cumprimentar, em fazer, em simplesmente às vezes fazer o que eles prometem. Coisas mais simples que a gente possa imaginar, mas hoje as pessoas não têm feito. Escreve aqui para mim na live, quem está na live, a Lene, seja bem-vinda. Quais são as coisas que tem havido no mercado de pessoas profissionais que você fala, caramba, não dá para acreditar que a pessoa não faz simplesmente aquilo que ela promete. Estou falando básico, não estou nem falando surpreender. E aí, gente, isso aí a gente imagina, né, pelo que a gente está vendo aqui, que isso aí só vai aumentar e perpetuar. Eu quero citar um exemplo aqui para vocês. Um dos frutos disso, de ter tanto e tanto título, eu vi esses dias atrás, tá? Faculdades com EAD, né, ensino à distância, onde você pode comprar hoje três especializações, tá? Num leque lá de, sei lá, acho que umas 100, pagando parcelas de R$ 29,90 cada uma. Ou seja, se você escolhe três, você vai pagar a parcela de R$90 durante 18 meses. E aí eu te pergunto, será que esse é o caminho? Será que é isso que realmente está fazendo essas pessoas crescerem, evoluírem e vai fazer muita diferença na carreira delas? Elas podem ser contratadas pelo seu QI, podem ser contratadas pelo seu título, mas os dados, eles são irrefutáveis. 80% das pessoas não continuam nos seus empregos, nos seus trabalhos, nas suas categorias por causa de títulos. Elas continuam e perpetuam e crescem por causa de um negócio chamado inteligência emocional, que é coeficiente emocional.
Para vocês terem uma ideia, gente, as próprias multinacionais, os próprios lugares de concursados já estão querendo rever essa situação toda, porque até então o que acontecia? Peraí. Por todo um sistema político que nós temos, por todo um sistema de concurso, as pessoas estudam, vão lá e respondem. Ponto final. E o que prova exatamente que essa pessoa, realmente, se ela passa no teste? Prova que ela sabe responder, que ela tem uma boa memória, que ela realmente conseguiu refletir criticamente sobre aquelas coisas, que ela tem uma boa capacidade de criticidade, uma boa cognição, uma capacidade de lógica. Agora, entre isso e realmente executar muitas coisas, se adaptar, poder fazer diferença, a gente tem um longo caminho. Então, algumas multinacionais estão implantando programas para tentar rever essa situação de pessoas concursadas e melhorar e desenvolver a sua capacidade emocional. Hack, dá para mudar alguma coisa assim? Às vezes não. Eu vou dar exemplo de um relato de um colega que eu tenho da área da polícia, que ele me falou o seguinte, olha que interessante, gente. E essa é uma das premissas da inteligência emocional. É você fazer ou estar aonde realmente é importante para você. O que eu estou dizendo? Qual a tua missão, a tua visão, o teu propósito, quais são as suas qualidades pessoais, no que é que você realmente manda bem. Então essa pessoa me falou o seguinte, Hack, eu desde criança sonhei em ser policial. Desde criança eu sonhei em combater o crime. E hoje eu vejo na delegacia muitos policiais que são tudo menos policial. Para mim fica nítido quando ele fala assim, isso, ó, tem gente lá que fez de tudo para ter um concurso, para realmente estar empregado, ter uma garantia de vida, mas ele não gosta de fazer aquilo. Tá fazendo sentido para vocês? Se tá, por favor, escreve aqui. Então veja, eu estou dizendo para vocês que esse conhecimento lógico, de memória, crítico, reflexivo, ele está com os dias contados e não está contando mais tanto como antes. Gente, pasmem, não sei se vocês sabem, mas na Suécia, hoje as provas são feitas com o uso de celular. As crianças podem acessar o Google. Porque o conhecimento está aqui, ó, na palma da mão, com o teu celular, você pode acionar aquelas respostas todas. Mas eu pergunto para vocês, o que você faz com essa informação? E como você faz? E quanto você faz? Qual a tua capacidade de realmente sobreviver essa vida W, essas idas e vindas, essas problemáticas que existem do mercado? Porque a gente está num formato altamente dinâmico. Então, a pergunta é, o QI é fator para o sucesso? Não mais. Ele conta, ele não exclui. Mas, de fato, os estudos comprovam que é o que é a inteligência emocional, é o coeficiente emocional que é cada vez mais importa. Por que ele importa tanto, Hack? Ele importa porque é o seguinte, ele está totalmente alinhado com uma coisa chamada desempenho. Se você gosta daquilo que você faz, se você realmente está naquilo que você ama e você trabalhou as suas emoções fortemente para tudo aquilo, o teu desempenho chega a melhorar 80%, olha que interessante, hein? 80% se você tem emoções realmente trabalhadas. O contrário, na verdade, ele pode virar zero. Pessoas com emoções não nada trabalhadas, elas perdem o gás, perdem a motivação, perdem a ação de existir. Mãe, seja bem-vinda, beijo no coração. Então, olha só, tem um estudo, tá, do Daniel Goleman, estou falando muito com base nessa obra aqui, ó, gente, tá? Que ele fez com 500 corporações, tá, no mundo inteiro, nos diversos segmentos, nos diversos tamanhos, de diversas realidades que existiam. E eles provaram que o que realmente conta é o coeficiente emocional, e ele está, assim, é uma fórmula clara, coeficiente emocional, inteligência emocional significa excelência no trabalho. Qual a melhor resposta ainda? Em qualquer lugar, em qualquer tipo de trabalho, em qualquer situação. Não é a condição nem a situação. É a pessoa, é a inteligência emocional dela que realmente conta para crescer ou não. Então a neurociência, gente, ela explica essa parte, que essa parte emocional, ela realmente aprende de um modo diferente. Ela aprende exercitando, fazendo as coisas,
ela aprende tendo experiências, tá, reais e mais outras coisas que eu vou falar aqui para você. Quer saber como? Tá? Continua aqui comigo e eu quero falar para vocês, deixa eu tomar uma aguinha. E nesse formato de live que eu estou fazendo, volto para quem chegou agora, nós estamos na nossa terceira live, nós vamos ter conteúdos durante 3 anos diferentes, todas as terças e quintas-feiras, presta atenção, são verdadeiras aulas com informação que realmente ajudam a gente. E como eu acredito muito no formato ganha-ganha, quem fizer print da live de hoje e postar sobre alguma coisa que ajudou, que tocou, que fez crescer, eu vou dar um teste de inteligência emocional básico para realmente ajudar as pessoas a crescerem e evoluírem. E legal falar para vocês também agora, já adiantando, quinta-feira nós temos a live com o nosso pós-doc Fabrício Barão Mussa, que passou por aqui, na nossa time, tá? E nós vamos falar sobre serviços terceirizados, perfeito? Então, antes de dar mais dicas aqui para vocês, eu quero falar de alguns equívocos, tá? Que aconteceram e que acontecem normalmente das pessoas entenderem de forma equivocada o que é inteligência emocional. Tá? Então, inteligência emocional, primeira coisa, não significa ser simpático. Aliás, tá? Alguns momentos estratégicos é extremamente importante e necessário confrontar. Literalmente, estabelecer seus limites, falar, pô, aqui é meu, isso aqui não é. Então, não é só aquela pessoa que é super simpática. Inteligência emocional é exatamente colocar no estado otimizado o que é seu e não é do outro. Realmente, né? Limitar o seu espaço para você não ficar num formato super explorado, tá? Então, esse é um equívoco que existe dessa compreensão aqui. Outro, não significa inteligência emocional que você não vá nunca liberar os seus sentimentos. Tem muita gente que acha assim, pô, mas a inteligência emocional é só aquela pessoa que né, expressa demais seus sentimentos ou não pode mostrar nada, né? Parece que mostra fraqueza e tal. Não é nenhum nem outro. Significa o seguinte, ó, é administrar os sentimentos e expressar de forma correta na hora e local corretos. Faz sentido? Porque olha só, muita gente até consegue, ó. Peraí, vamos falar um pouquinho antes. Muita gente não sabe nem que sentimento está sentindo. Estou estudando os materiais aí fortíssimos da parte de inteligência emocional. A gente não sabe nem o nome da emoção exata, tampouco qual é o sentimento que ela significa na nossa vida e de onde é que vem aquilo, qual é o gatilho que acionou aquilo, qual é a necessidade que não está sendo realmente preenchida para a gente realmente estar entendendo o que acontece com a gente. Você imagina se a gente não consegue nem entender a gente, que sai imaginar que você entende o outro. E aí vamos falar o seguinte, você trabalha num negócio. Negócios são feitos de pessoas. Teu cliente, teu colaborador, teu parceiro, teu sócio, é tudo a gente. Se você não entende nem de você, nem dos outros, como é que tu vai fazer um negócio realmente dar certo? Faz sentido? Então veja, inteligência emocional, ela parte dessa premissa de você realmente entender profundamente essas coisas. Gente, essa é uma das inteligências. E uma das bases disso, tá, é o autoconhecimento. Uma coisa bacana de comentar para vocês é que os estudos também mostraram, do Daniel Goleman, que nem homens nem mulheres são mais espertos. Mas uma coisa que mostra assim, nesses estudos é que é o seguinte, todos possuem, todos, tanto homens quanto mulheres, pontos positivos e pontos a melhorar. Existe uma tendência dos homens, tá, a terem mais capacidade de adaptação, ser um pouco mais otimista, suportar o estresse, tá, e ser um pouco mais autoconfiante. No outro lado, tá, as mulheres têm uma capacidade melhor de gerenciar suas emoções, ter uma empatia maior e melhor pelo outro. Sobretudo, ela tem uma capacidade tremenda de estabelecer inter-relação com outras pessoas. Olha lá o Renato, seja bem-vindo. Que legal, Renato. Luciano também seja bem-vindo. Então, veja, se eu vou demais para um lado, eu penso assim, pô, mas a mulher tem mais inteligência emocional, o homem não tem, não, você está errando. A maioria dos trabalhos é bacana que você tenha uma equidade, que você tenha um balanço, porque normalmente, num lado que um gênero manda muito bem,
o outro acaba não dando ou não mandando muito bem. E aquilo que se pensava, né, que o nosso nível de inteligência emocional, esse é outro equívoco, né, que tinha relação com genética, né, que tinha somente relação com aquela capacidade desenvolvida na infância, perdão, aquilo que você pensava que vinha pela genética, que vinha pela capacidade de educação e desenvolvimento feito na infância, também caiu por terra. Esse é um equívoco claro que existe, que mostra que a gente acaba muitas vezes pensando que só algumas pessoas são afortunadas, só algumas famílias realmente desenvolvem o emocional das pessoas e só algumas pessoas passaram por processos educacionais altamente relevantes e rebuscados. O que importa mesmo entender não é isso. Existem aptidões, perfeito. Mas o que importa entender mesmo é o seguinte, que tudo isso a gente pode, é importante, é essencial desenvolver ao longo da vida. Isso é um conceito chamado lifelong learning. É a vida inteira, de forma contínua, sempre se transformando, crescendo e evoluindo em qualquer um dos aspectos. Alguns dos autores chamam isso de maturidade. Você olhar realmente para a tua parte profissional, trabalhar com forma séria, para a tua saúde física, para a tua parte financeira, para a tua parte intelectual, para a tua parte social, para a tua parte familiar. Como é que você encara tudo isso? É com um formato de pensar fixo, é assim eu não mudo? Ou você está constantemente buscando evoluir e crescer? Porque se não está fazendo isso, esse é outro equívoco. Você não está na onda do que seria o correto dessa inteligência emocional. Então, gente, essa inteligência emocional, tá? Acho que é bacana que vocês entendam, ela realmente é a prioridade que estava faltando no nosso processo evolutivo, tá, da humanidade. Eu quero fazer umas provocações para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês respondam para mim se você já viu ou ouviu alguém reclamando, né, de algo exatamente que eu vou colocar aqui. Escreve para mim, vamos ver se a gente realmente começa a mostrar por que está faltando tanta inteligência emocional. Vamos lá. Vou falar sempre fulano, tá? O fulano é aquela pessoa que trabalha em algum lugar. O fulano era ótimo, mas ele sempre chega atrasado. Quem conhece alguém assim? No trabalho, hein? O fulano não tinha iniciativa. Para fazer uma coisa tem que pedir tudo para ele. Você conhece alguém assim? Vai vendo. Olha lá. O fulano vivia com aquela cara de emburrado, aquela cara de pi. Conhece? Sempre tá com aquela cara de mau humor e tal. Olha lá. O fulano furava, estourava facinho. Tava lá, de repente, bum! Já brigava, o tempo todo, brigava. O fulano parecia que tava morrendo todo dia. Chegava com aquela cara de sujo, não tava nem aí, tava morrendo o tempo todo. Você conhece alguém assim? Fulano não sabia nem cumprimentar as pessoas, nem sorrir, nem falar, nem dar um bom dia, nem uma boa tarde ou boa noite com vontade. Fulano nem era educado. Fulano traz problemas de casa para o trabalho o tempo todo e fica insuportável. Que mais que vocês ouvem por aí do que tem acontecido? Obrigado por estar respondendo aí. Pessoal, vocês estão curtindo essa live aí? Vai clicando no coraçãozinho, porque é importante para o Instagram perceber que é um material de conteúdo. É realmente uma aula preparada para vocês. Manda um aviãozinho para aquela pessoa que é importante que ela escute. Desculpe. E bora crescer e evoluir. Volto a falar para vocês. Quem está vendo nossa live e fizer o print, comentar uma palavra legal, né, de uma palavra, uma frase transformadora da nossa live aí. Eu vou dar um teste comportamental básico de inteligência emocional para a gente começar a crescer aqui nesse processo todo. Bora lá.
Pessoal, olha que interessante. De 2000 para cá, então já são 22 anos, 4 entre cada 5 multinacionais promove, treina, capacita, investe em inteligência emocional com trabalhos literalmente rebuscados. O que significa isso? O mercado já começou a perceber que ou ele faz isso ou não tem como, porque as pessoas não estão preparadas. Elas não tiveram isso nas escolas, muitas vezes não tiveram nada disso na família, pelo contrário, tiveram uma situação de deseducação emocional, de deseducação temperamental, de realmente botar a pessoa para baixo. E as empresas que têm condição financeira, elas estão fazendo esses investimentos de grande qualidade para as pessoas realmente estarem fazendo, evoluindo e crescendo. Porque as empresas perceberam, se as pessoas, os indivíduos crescem, nós crescemos também. Se os indivíduos também se trabalham, nós também nos trabalhamos e crescemos. E de fato, esses cursos e treinamentos, eles não são para inglês ver, eles são realmente métodos realmente bem feitos. Se vocês olharem bem aqui na nossa cidade, tem uma galera aqui de Foz do Iguaçu, se vocês fizerem um mapa das principais empresas de Foz, as mais destacadas, se você conversar com cada um dos empreendedores, todos vão falar que parte do segredo deles é porque eles investem todo ano, mais de uma vez, em treinamentos capacitadores voltados para inteligência emocional. E eu estou falando para você que é interessante, às vezes o empreendedor paga, ele pede, ele incentiva, ele chama, ele faz tudo, e às vezes a pessoa não quer, fala, não, isso não é para mim. Você pode desenhar, às vezes por A mais B, a pessoa não quer crescer e evoluir. Aí eu pergunto, dá para continuar numa empresa assim? Porque a empresa só cresce se tiver pessoas querendo crescer. Se a pessoa tem um mapa mental de não crescimento, não tem como. As pessoas às vezes só pensam que estão sendo exploradas, mas não é, justamente o contrário. Para suportar esse mundão no formato que está, é somente com inteligência emocional realmente de crescimento, desenvolvimento, etc. e tal. Agora, se o trabalho é feito e a pessoa não absorve, ou o trabalho não é feito de uma forma séria, o resultado pode ser até ao contrário, ou seja, decrescer a pessoa, a empresa e tudo que está envolvido ali. Ele tem um resultado ligeiramente negativo. Olha lá, o Renato diz, infelizmente tem isso. São crenças limitantes que seguram a pessoa. É verdade, é verdade. Mas se ela começa a entender que é um processo de crescimento, Renato, ela pode evoluir, ela pode buscar outras coisas diferentes, isso pode ajudar tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então percebam, até o treinamento mais caro, até o treinamento mais forte, tá? Que vai existir, que é um salve indicado pela Silvana. Legal, Ricardo, seja bem-vindo aí. Até o trabalho mais caro, mais rebuscado com o melhor método, como o próprio Renato falou, pode ser que não tenha. E uma das razões, além dessas crenças, Renato, é a cultura, tá? De aprendizado contínuo, um nível de cultura de aprendizado contínuo muito baixo. Nós somos muitas vezes catequizados, vocês já vão entender um pouco disso na nossa educação, a realmente só buscar tal e tal coisa, mas não entendeu que o processo de aprendizagem é uma coisa para o resto da vida, e não é só aprender e responder letra A, B, C, é aprender fazendo e é querer fazer, é ter atitude. Então, se isso não acontece, não há engajamento, e se não há engajamento, não há resultado diferente. Vocês estão entendendo a diferença? Porque era muito fácil responder na prova A, B, C, agora fazer a coisa acontecer é outra musculatura. E vamos combinar que o mundão está num momento, diferente. É um momento que realmente ele requer dupla, tripla, 4 vezes mais força, resiliência, motivação, tá? Para continuar. E aí, então, as pessoas se perguntam muitas vezes, Bob Hack, por que isso se tornou tão importante agora, ou mais do que nunca? Porque esse novo mundo, ele realmente ele requer novas formas de pensar. Esse novo mundo, ele requer novas formas de agir. Esse novo mundo, ele requer novas formas de ser resiliente e atuar fortemente.
Então, nós temos um novo mundo com trabalho em casa, nós temos, que nunca tinha acontecido, né? Muita gente nunca, eu mesmo, né, tive que me acostumar, acorda, coloca aquela roupinha e tal. A gente começou a aprender a ter um trabalho transfuncional, ou seja, as empresas ficaram altamente enxutas, diminuídas, e as pessoas começaram a fazer um pouco de tudo e dar as mãos para poder crescer e evoluir. Tá? As hierarquias ficaram desestabilizadas e mudaram tremendamente. E aí nós começamos a implantar cada vez mais um planejamento participativo, onde o jardineiro tem responsabilidade na empresa, onde todo mundo faz parte de um todo para aquilo acabar acontecendo, evoluindo. Então, se essas coisas acontecem assim, algo fica diferente. Percebam, o ritmo hoje, gente, por que é tão importante? Porque o ritmo de hoje é muito mais frenético do que em outros tempos. Ele já vinha numa crescente de competitividade, ele já vinha numa crescente cada vez maior. Ó, o Custódio, obrigado aí, meu amigo. Só que agora, com esse momento aí, nós tivemos um plus com o Covidão. Acionou gatilhos de escassez, acionou dificuldades. Gente, tem contabilidades aí que tinham 150 empresas, que em 2 anos fecharam 70 empresas, quase metade, 50% de empresas que deixaram de existir. Abriram outras tantas, mas abriram também por necessidade, para poder evoluir, para poder sobreviver, para poder ganhar uma grana e tirar um. Olha lá o Ricardo. Isso é verdade, na indústria onde trabalho está bem assim. Então, veja, obrigado, Fabricião. Ó, pessoal, falei para vocês, né? Quinta-feira agora a live com o Fabrício, nós vamos falar sobre serviços terceirizados, né, Fabrício? E nós vamos ter uma live, então o nosso amigo é pós-doc, gente. Vocês têm noção do nível do conhecimento que vem quinta-feira? Quinta-feira, 21 horas. Aproveita, agora é toda terça e quinta. Vocês vão ver como é que dá para turbinar o teu negócio, a tua carreira, com dicas essenciais. Vem para cá, terça e quinta, no nosso programa aqui, Virando a Chave com. Obrigado, Fabrício. Valeu por ter lembrado aqui. Gente, olha só. Soma nessa perspectiva. Por que é tão importante isso? A vida virtual que as pessoas estão vivendo cada vez é maior, né? São os games da vida, os TikToks, sabe? Essa coisa do prazer a cada 15 segundos. A gente está condicionado, a mente está extremamente acelerada, é WhatsApp, é tudo rolando o tempo todo. Então, assim, isso cria uma nova atmosfera empresarial e essa nova atmosfera está cada vez mais enxuta. Vamos somar nessa equação aqui uma pandemia, eu diria uma pandemia psicológica. As pessoas não estão bem, não dão conta. Cada um tem uma realidade individual ali, uma realidade de 1000 coisas que passam na cabeça pelas suas dificuldades que estão acontecendo na vida pessoal, empresarial, família, tudo. E como é que gerencia tudo isso? Bota nessa equação também a competitividade global que está assumindo questões astronômicas. A gente compete hoje literalmente, né? Se falava tanto em globalização, mas agora ela está aqui na nossa porta. Tem indiano fazendo trabalho aqui de brasileiro, brasileiro fazendo trabalho de americano, e está tudo rolando assim. Então os preços e qualidades hoje são outros. O meu treinamento, minha live aqui não compete só com os caras aqui de Foz. Estou competindo com gente do Brasil inteiro, gente de fora. Logo, logo, você vai comprar o treinamento dos grandes treinadores do mundo por preços em voga. E você, e a tua carreira, o teu negócio, como é que fica? Então, gente, percebam que cada vez mais, por que isso é tão importante? Que cada vez mais as nossas responsabilidades estão maiores. O buraco está mais embaixo, a coisa está mais complexa e não está bolinho, não. É uma categoria ou outra que a coisa está tranquila, mas no geral não está. Então percebam o seguinte, essa frase eu quero que vocês anotem, e ela é bem relevante, porque ela diz o seguinte: à medida que as empresas e os mercados mudam, as características requeridas para atingir a excelência também mudam. Então, à medida que as empresas e o mercado mudam, as características para atingir a excelência que são requeridas, desejadas, elas também mudam. É importante que elas mudem, é importante que elas cresçam, se expandam, é essencial isso. Porque se você não mudar, não tem como.
E eu estou falando de assumir outros compromissos, de coisas que você não tem, outras figurinhas, outras tabelas, outros conhecimentos, mas não é só de responder ABC, é saber fazer e querer fazer para ter outros resultados. Então, só para falar para vocês, década de 80, 90, né, o foco era muito assim, habilidades pessoais, é a pessoa ter espírito de equipe e capacidade de mudança. Hoje, tá, os novos desafios, eles requerem muito mais que isso. Isso aí é o básico do básico do básico. E sabe o que me assusta? Eu digo que dos próprios trabalhos que eu faço, as pessoas têm uma extrema, absurda, às vezes, dificuldade em mudança. Fala, que eu sei, eu quero, eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu quero ir para um outro patamar, eu quero fazer isso, quero fazer aquele outro, mas eu não consigo. Está engessado. É 20, 30, 40 anos sem estar fazendo as coisas às vezes. Então, deixa eu só colocar aqui uma tomadinha que está acabando minha bateria aqui. Pronto. Percebam que acontece muita coisa no mercado, mas é muito por não ação mesmo. E eu quero que vocês entendam também que hoje os novos desafios, eles exigem cada vez mais novos talentos. Nós vamos fazer uma live sobre as 10 principais competências, tá, do profissional do futuro. Tem um estudo que mostra que as pessoas, lamentavelmente ou não, ou desenvolvem ou vão estar fora. Ou elas fazem, ou elas estão com os dias contados. E eu sei de várias e várias histórias, Não, isso aqui é importante, deixa para depois, mas depois história. E uma delas sou eu aqui, ó. Eu posso falar. Eu levei anos para olhar para essa câmera. Falavam, você tem potencial, você isso, você aquilo, blá, blá, blá. Começa a fazer vídeo, começa a postar, começa. Daqui 3 anos você vai estar diferente, você vai estar entre tal nível. Mas isso é coisa de blogueirinho, isso é coisa de eu tinha esse preconceito, né? De influencer, né? Onde é que eu estaria se tivesse começado isso em 2015? Agora olha para você. Se você desenvolver essas musculaturas mesmo agora, como é que você vai estar daqui 5 anos? Eu digo todas, eu nem falei todas. Você está entendendo? É disso que eu estou falando. E aí você pode chegar num outro nível para essas coisas. Não perde tempo. Eu estou falando através da minha dor mesmo aqui, ó, das coisas que eu realmente decidi e não fiz acontecer. A Silvane, né? Eu sei. É isso aí, Sil. Bora fazer. Bora evoluir. Gente, no fim das contas, o que é que provocou, tá, toda essa reviravolta, todo esse medo, tá? Uma das coisas que é importante comentar com a gente aqui, isso aí, ó, milhares e milhares de desempregos que aconteceram. Muita gente mesmo foi altamente jogada para fora. Eu tenho colegas empreendedores aí que tinham hotéis, por exemplo, com 150 funcionários e tiveram que ficar com 15 para sobreviver. Entendeu? E aí onde é que foi parar todos aqueles outros 135 indivíduos? Que muitas vezes não tinha musculatura para nada. Então, gente, ninguém tem garantia, essa frase é legal aí, ninguém tem garantia de emprego em lugar algum. Ninguém tem garantia de emprego em lugar algum. Isso tudo que aconteceu, está acontecendo, afeta empregadores e empregados o tempo todo. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que, nesse momento de Covid, ela diz o seguinte, ó, que mesmo voltando agora a economia, mesmo crescendo, mas ainda 50 a 75% das pessoas, elas acreditam que ainda podem perder o emprego. Hoje eu vi uma postagem de um lockdown, tá? Me fugiu agora o país, mas não é um país dos maiores, porque já tem um problema lá com o vírus novamente. Então é natural, né? Essa pesquisa americana, mas 50 a 75% eu estou falando de 2/3. 2/3
as pessoas, até 2/3 das pessoas estando com medo disso aí tudo voltar. Tem uma outra pesquisa que fala dos profissionais de tecnologia de informação, quem saiu para trabalhar em casa e no começo falava, eu quero voltar, 75% queria voltar. E ao longo de 2 anos, sabe o que aconteceu hoje para os empresários desse setor? A pesquisa é clara, 85% deles afirma categoricamente que não volta nem que a vaca tussa. Que ele aprendeu que ele pode trabalhar em casa, para que eu vou ter carteira? Para que eu vou estar ali, né, fazendo aquilo tudo? Eu posso ganhar muito mais dinheiro na minha casa. E aí, como é que ficam essas empresas todas? Vocês estão entendendo? Então é um outro mundo. Então, é bacana comentar que nessa volta, agora no pós-Covid, segundo os dados macroeconômicos, o Brasil está entre os principais em recuperação de emprego, em valorização da moeda, mas tem uma naba que é forte aqui no Brasil. Nós temos um tal de salário mínimo. E por mais que a moeda esteja melhorando e nós temos uma volta do emprego, o que se faz hoje com um salário tão baixo? Que tipo de pessoa, com qual expertise, com qual qualidade você consegue contratar que ganhe lá os seus R$ 1.500? Então, para ganhar pouco, muita gente também opta por não trabalhar. Fala, pô, faço qualquer outra coisa, faço qualquer bico em casa e eu não vou largar o meu tempo para fazer isso, tá? Deixa eu, antes de eu continuar aqui, deixa eu ver o que o Renato colocou. Hoje eu digo que a pandemia foi um modo de renascimento para o empreendedorismo, lógico, para aqueles que aproveitaram as próprias oportunidades que a pandemia gerou. O restante congelou ou quebrou. Isso mesmo, Renato. E nós temos várias situações aí bem interessantes. Teve gente que, inclusive, voou abaixo durante a pandemia. E sabe o que é bacana comentar? Eu falei isso, parece que é meio papo de historinha para boi dormir, né? Mas eu participo de um fórum de treinadores, onde nós temos quase de 200 a 300 treinadores do Brasil e do mundo. Nós pagamos todo mês, tá, uma quantia para participar de um grupo de Fire Minds. É uma teoria de contágio social, onde a gente se relaciona com essas pessoas e fica se empolgando uns com os outros, com as ideias e toca o pau. A gente paga para fazer parte desse grupo. E o que é legal falar? Que é unanimidade, tá? Entre os treinadores, que as pessoas que realmente fizeram treinamento, que realmente fizeram exercícios, que realmente se aplicaram, se desenvolveram, se realmente buscaram, eles estavam ou iguais ou melhor na carreira durante o Covid. Isso é sensacional, gente. Tem muita gente, esse é discurso inclusive de alguns treinadores, mas nunca podia falar, que nem pegou nada de Covid durante o Covidão lá, porque estava com a emoção muito alta, muito bem trabalhado, e isso reverbera muitas vezes até na questão da imunidade. Mas isso já é um papo para outras histórias aí, tá? Mas o que eu posso falar aqui em termos de carreira, muita gente não só manteve, como cresceu muito. Isso é muito, muito legal, tá? E evoluir, tá? Vamos lá. Outra coisa que provocou toda essa reviravolta e esse novo medo que tem relacionado aí é o seguinte: por toda essa dificuldade, esse enxugamento, foi importante, e aí houve uma relação de mercado com muito mais flexibilidades, tanto do empregador quanto do empregado. Mas, olha que complicado ficou isso aqui, né? O setor jurídico nem sempre percebe assim. O setor jurídico, às vezes, né, existem leis, né, de outros momentos, com outros pensamentos de mercado, que hoje não permitem, colocam qualquer coisa, né, como possíveis processos trabalhistas, ou várias coisas. E aí, nessa condição, tanto o empregador não emprega, quanto o empregado, às vezes, ele já vai com esses entraves de não fazer certas coisas. O que eu estou dizendo? A organização, independente do posicionamento, ela encareceu muito. Então, mesmo às vezes tendo condição em alguma situação, o empregador ele pensa 1000 vezes antes de chamar alguém para trabalhar. Porque o 1.500 para ele é pouco, mas para quem paga e juntando os tributos acaba ficando alto. E além de tudo, tem uma inflexibilidade por parte trabalhista, deixa com mais
problemas, com mais medo e mais reviravoltas em todos os sentidos. Então, só para terminar o raciocínio, eu já vou ler o que vocês colocaram, é o seguinte, os autores falam desse momento como se fosse uma silenciosa zona de guerra. Olha que termo legal, hein? Silenciosa zona de guerra. Eu separei aqui um pedaço do livro para ler para vocês, que eu achei sensacional essa citação aqui do Daniel Goleman. Presta atenção. Olha o que ele diz. Trabalhamos no que equivale a uma silenciosa zona de guerra. Quem empenha sua lealdade em favor de uma companhia não pode mais esperar reciprocidade, de modo que cada pessoa está se tornando a sua própria firma dentro da empresa. Cada um precisa tornar-se capaz de integrar-se a uma equipe, mas também de estar pronto a seguir em frente e se tornar autossuficiente. Ou seja, pessoal, existe uma descartabilidade e uma perecibilidade cada vez maior das pessoas no mercado. Você pode ser ótimo, você pode ser excelente, pode ser tudo, mas essa guerra emocional que existe e que você sabe que pode às vezes dar certo ou não dar e quebrar, ela está latente para todo mundo. Se faz sentido, escreve aí, porque antes eu falar aqui a última etapa, deixa eu ler aqui antes que eu perca de vocês. A Silvane colocou aqui que é sempre bom relacionar com as pessoas que sonham grande, verdade, por isso que é importante escolher os grupos, né, que a gente realmente vai colocar a nossa energia e também participar. E o Ricardo colocou aqui, na verdade a maioria dos empregadores querem excelentes funcionários e querem pagar apenas o salário mínimo, aí fica difícil. Verdade, Ricardo, você quer algo bom, tem que pagar bem, né? Também concordo com isso, também concordo. Renata diz aqui, sou prova disso, o Renato, né, sem dúvida, isso mesmo, total sentido, passei por isso, nós passamos, né, meu irmão? Sabemos exatamente, né, como é que funciona esse processo todo. Então veja, nesse movimento histórico, pessoal, isso é bacana comentar com vocês, que tá aqui minha mãe, faz todo sentido. Eu fui educado nisso e eu sei que os meus pais fizeram com todo carinho, acredito que os pais de vocês também. Eles vieram de um movimento histórico que realmente acreditava muito na meritocracia, ou seja, quanto mais estudo, quanto mais capacidade técnica a pessoa tivesse, essa equação resultaria você garantir o seu futuro. Era como se fosse uma equação, ó, maior estudo, maior capacidade técnica igual garantia para o futuro. Faz sentido? Os meus pais investiram em mim nesse sentido nas melhores escolas, eu tenho certeza que boa parte dos pais fez isso com vocês também, mas se não fez, talvez não tenha tido condição, mas isso era um pensamento durante muito tempo. E, lamentavelmente ou não, tanto eles quanto nós, né, houve uma lapada, né, um tapa na cara da história para essas pessoas. Porque agora o que conta mesmo não é nada disso. Você pode ser doutor, você pode ser pós-doc, mas e aí, você faz o que com isso? Pode ter mestrado, eu tenho 10 MBAs, eu tenho tantas pós-graduações, eu tenho isso, aquilo, aquele outro. Agora o que conta mesmo são as qualidades interiores. E essas qualidades interiores são como, por exemplo, resistência, iniciativa, comunicação, adaptabilidade, etc, etc, etc. Vocês estão entendendo? Então foi um movimento histórico que aconteceu e a gente merece, né? Tá aqui, ó. Mas não é assim que acontece. Não é assim, não vai garantir nada. Então, pessoal, se está gostando da live aqui, vai clicando no coraçãozinho, tá? Manda um aviãozinho para aquela pessoa que pode estar precisando desse conteúdo. Nós vamos deixar ele aqui no nosso feed para quem perdeu o começo, tá? Ele fica provavelmente uma semana só e já vai para a plataforma. Volto a falar para vocês, essa é a terceira live de 150 lives de conteúdos diferentes que eu estou fazendo durante 3 anos. Hora só comigo, hora com entrevistados, como o Fabrício que está aqui, que eu tenho a honra, né, de quinta-feira estar com ele. E é toda terça e toda quinta às 21 horas. Então a gente aproveita, porque é conteúdo de graça, é conteúdo de qualidade e realmente ajuda a gente a crescer e evoluir, tá? Falando um pouquinho mais da nossa história, tá? Dessa crise que está acontecendo, porque assim, a nossa história ela vai remeter a uma crise, já está acontecendo e eu penso que a tendência é piorar. Só para vocês entenderem onde começou isso. Em 1918, tá? Na Primeira Guerra,
foi introduzido o tal do teste do QI, que é o coeficiente de inteligência, aquilo que eu falei no começo, lógica, racional, né, capacidade interpretativa, etc. e tal. E ele foi colocado em massa, tá? Sobretudo com testes aplicados com os recrutas norte-americanos, tá? No exército. E se percebeu naquela época, eu até abri aqui na internet, existia uma média numa pontuação, tá? Só para vocês entenderem, ó, acima de 144 pontos, a pessoa considerada superdotada. De 130 a 144 pontos é uma pessoa... gênio é acima de 144 pontos. Superdotado de 130 a 144. Acima da média de 115 a 129. E média alta de 100 a 114. Por que eu falei isso para vocês antes aqui de colocar essa história toda? Porque quando foi feito lá os testes com esses recrutas americanos, a média ela ficou aproximadamente no 100. Cara, uma média até boa, né? O que é interessante comentar com vocês? Ao longo dos anos, estou falando de 1918, vamos para a década de 50, agora 1950 e assim vai até 1950 em diante, né, ali 60, 70, subiu 24 pontos. E eles descobriram, né, eles acreditam que tem uma relação tremenda com duas coisas. Primeiro, a melhora da qualidade de ensino nas escolas, e segundo, né, o tempo na escola dessas pessoas, e segundo, a alimentação, né, uma alimentação mais rica aí em minerais, vitaminas, etc. e tal. Mas o que eles descobriram também, que é o seguinte, à medida que se aumentou e se aumentou muito o tal do QI, né, ele subiu o QI up, emocionalmente foi baixando, né, o coeficiente emocional, a inteligência emocional foi diminuindo. E você pode perceber que ao longo dos anos também, à medida que foi subindo essa educação, também foi baixando, e os dados são muito claros, né? A gente tem aumentado cada vez mais o número de crianças deprimidas, com depressão, ideação suicida, baixa motivação, baixo estímulo, etc, etc, etc. Então, o que se provou com tudo isso aí? Especialmente, tá, década de 70 e 80, houve uma piora significativa do coeficiente emocional, da inteligência emocional nos Estados Unidos. Mas os pesquisadores, eles percebem não nos Estados Unidos só, eles percebem isso no mundo inteiro. Eles percebem cada vez mais índices de desespero, alienação, uso de drogas, crimes, violência, sexo desenfreado e por aí vai. Né? Eu já falei da ideação suicida. Tanto é que nunca na história da humanidade a Organização Mundial da Saúde teve que criar cartilhas, né, para a prevenção do suicídio, tanto que esses níveis foram, né, alarmantes e cresceram. O fato é que esses resultados todos, eles estão no mercado de trabalho e no dia a dia, do profissional que trabalha contigo, com o teu parceiro, com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu colega de trabalho, com o teu professor que vai te ensinar lá na categoria, com tudo, está tudo permeando aí. E parte disso, né, vem de todo o movimento histórico que, lamentavelmente ou não, também tem relação com essas gerações que vieram, com esses crescimentos, com tudo isso que aconteceu, mas muito enfoque no QI. E aí uma das coisas também que resultou é o tal do nem, né? Nem trabalha, nem estuda, e aí não está preparado emocionalmente para suportar todas aquelas coisas que acontecem ou podem acontecer, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Renato colocou, antes de um recrutamento, levava em conta o famoso chá. É isso que eu comentei aqui no começo. Maravilha, Renato. Hoje a capacidade emocional da pessoa é mais importante, que adianta ter conhecimento e não saber como viver. Exatamente, Renato. E eu vou citar uma coisa legal aqui para você. Não vou falar o exército, tá? Mas eu tenho um camarada que trabalhava comigo, que é o Rondinelli, né? Hoje ele é constelador sistêmico familiar. E ele marcou uma reunião, e ele é ex-militar. Quer dizer, diz que não tem ex-militar, né? Mas ele marcou uma reunião, marcaram com ele no tal horário, ele chegou no tal horário, alinhado, arrumado, e os militares não estavam prontos para a reunião. E ele falou, cara, nem no exército a coisa é como era antigamente.
Olha que doido, né? Então, pessoal, eu quero terminar aqui a nossa live falando de um conhecimento que é importante, né? O que esses empregadores, o que o mercado quer basicamente no que tange a inteligência emocional, tá? É bacana comentar para vocês que em 1998, apenas 19% das pessoas que trabalhavam tinham um grau suficiente de autodisciplina. Então, cada 10, né, só 2 pessoas. Os estudos mostram que hoje um grau suficiente de autodisciplina ele está em 10% ou 5%, ou seja, a cada 10 pessoas, uma ou meia. Para ver o nível que as coisas estão acontecendo, tá? Muitas pessoas têm extrema falta de aptidão social e vocês percebem isso claramente, tem relação com essa vida virtualizada também que nós vivemos. E aí, extrema dificuldade em receber críticas. Eu sei que vocês já passaram por muitas situações e sabem de muitas histórias de gente que não recebe crítica. Eu até separei aqui, ó, quero ler para vocês na página 25, ela diz o seguinte, ó, no estudo. É demasiado número de jovens incapazes de aceitar críticas, ficando na defensiva ou hostis quando alguém lhes dá um retorno sobre como estão se saindo. Reagem a essa avaliação de desempenho como se fosse um ataque pessoal. Escreve aí se conhece a situação. Até como falar, você tem que tomar cuidado, porque a pessoa ela tem baixa resiliência a escutar até crítica construtiva, de uma forma correta. Você imagina se fosse aquilo que muitas pessoas passaram 10, 20, 30 anos atrás. Então, essas dificuldades todas permeiam, e vocês estão percebendo que não é diploma, não é nota, esse conhecimento especializado não é mais só esse caminho, mas é isso tudo sobre o emocional. Então, num levantamento mundial sobre algumas das principais coisas que os empreendedores falaram que seria muito importante, anota aí, que eu vou falar rapidamente para vocês quais são os que mais são relevantes. E uma delas, olha só que sensacional, gente, é a capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir e comunicar oralmente. As pessoas estão em tantos lugares, fazendo tantas coisas, que elas não estão nem no estado de presença delas, no lugar que elas estão para fazer as coisas. E até realmente se conectar com aquela informação. Faz sentido? Tem essa dificuldade hoje, as pessoas não estão entendendo mais o que está sendo dito. Elas não entendem. Às vezes tem que repetir, falar, para aí, respira, deixa eu falar com você. Faz sentido? Segunda coisa, adaptabilidade. Independente da situação, a pessoa se adapta e vai fazer acontecer aquilo que é para acontecer. Resposta criativa aos reveses e obstáculos. A pessoa se inova, ela faz diferente. Não, vai dar jeito. Vou dar um jeito, vai acontecer. Criatividade, inovação, dar cara a tapa, fazer diferente, fazer acontecer. Se você está muito inflexível, só assim que vai acontecer, você está com os dias contados. Não dá, mudou. Olha aqui, ó, quem está falando com vocês é um professor. Eu sou o cara do quadro. Lembra quando a gente estava na década de 80, era aquele quadro negro, o professor abria o caderno, escrevia com giz. Olha as aulas hoje, gente. Isso aqui é todo um grande método de educação para um monte de coisas. Olha lá, outra coisa, gerenciamento de si mesmo. Saber realmente equilibrar suas emoções, trabalhar com confiança, motivação, ter rumo para suas metas, vontade de se desenvolver, vontade de desenvolver uma carreira própria, de ter um histórico, um legado, tá? Orgulho das suas realizações. Vocês estão percebendo que essas competências emocionais, elas são importantes? Se a pessoa está no marasmo, ela não desenvolve isso, ela não faz, está com o freio de mão puxado, ela não cresce, não evolui. E esse tipo de profissional, ele é desejado, ele é disputado, ele vai ter lugar em qualquer lugar.
É importante que a pessoa realmente desenvolva essas coisas todas. Olha lá, eficácia em termos pessoais, eficácia em termos de lidar com pessoas, eficácia em termos de lidar com grupo, ser cooperativo, saber contribuir, capacidade de trabalhar em equipe, aptidão para negociar. Aí nós temos um módulo no treinamento Master Key, ó, vendas e negociação. Tá lá tudo. É importante desenvolver isso. Negociar em situações de desacordo. Estou falando clima organizacional, problemas. É fácil negociar quando a coisa está fácil. E quando está complicado, como é que você faz? Gerenciar conflitos. Conflito vai aumentar muito. É uma tendência. Tá? Eficácia na organização, vontade de dar sua contribuição social, sua contribuição potencial para a sociedade e liderança. Tá? Pessoal, volto a falar, se vocês tiverem perguntas pela live de hoje, nós estamos acabando aqui, mandem perguntas. Olha lá o Ricardo colocando, uma das palavras mais fortes para mim, vamos tentar, né? Quem tenta não consegue, né? Você já sabe disso, né? Então, mandem perguntas, se tiver pergunta aqui. Se não, vou voltar a falar para vocês. Façam um print, coloquem uma palavra, uma frase importante da nossa live aqui de hoje. Eu faço questão de presentear vocês com o nosso combinado. E eu selecionei 2 frases aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês, se puderem colocar lá no meu feed, uma palavra, uma frase que simbolize o nosso aprendizado. Ó, o Rondinelli. Ô, Rondi, seja bem-vindo. Falei de você hoje aqui, hein? Falei que você foi no exército lá e os caras não cumpriram o horário com você. Essa foi ótima, né? Então, eu vou pedir que escreva no feed lá uma palavra, uma frase. Por que foi importante aprender tudo isso hoje? A gente investiu 1 hora da vida e eu tenho certeza que algo mexeu aí em você. Eu separei 2 frases que eu acho que são extremamente relevantes nessa questão da educação. E ela diz o seguinte, uma é do Albert Einstein, diz assim, ó. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a outra frase aqui que é do Paulo Freire diz o seguinte, a educação não transforma o mundo. A educação não transforma. A educação muda as pessoas. São as pessoas que transformam o mundo. Meus caros, da minha parte aqui, a minha palavra, a minha frase é gratidão, como sempre. Volto a falar, terças e quintas, 21 horas, 2 lives. Nós vamos ter 3 anos de lives aqui, conteúdo gratuito para vocês. Ele fica somente 1 semana no nosso feed. Então aproveitem. Quinta-feira agora já convido novamente nosso pós-doc Fabrício Barão Mussi, meu amigo, meu irmão. Vamos falar sobre serviços terceirizados. A live está incrível. Vem, vamos crescer, vamos evoluir. Valeu, galera. Tchau!